Bom, voltando aqui, pessoal, só recapitulando o que a gente tinha feito nas aulas anteriores, tinha dado antes uma breve introdução, né, uma parte mais teórica assim, de como o computador funcionava. Então, voltando aqui para o nosso programa, nas aulas anteriores a gente tinha aprendido a mexer, né, com o banco de dados, a gente tinha aprendido a gravar dados, selecionar esses dados, né, retornar esses dados que a gente gravou, atualizar e excluir, certo? A gente também aprendeu a criar uma tabela, aqui nossa tabela pessoa, a gente aprendeu a criar tanto aqui pelo modo visual, né, que é o que eu utilizo normalmente, e também aprendemos que dá para criar com um script, né, dá para criar também direto com código aqui. Aí não é tão prático, né, eu acho mais fácil vir aqui direto no, já que a gente tem a ferramenta, vir aqui pelo modo visual. Mas, por exemplo, se você estivesse utilizando aí um banco de dados que não tem essa interface gráfica aqui, né, o management, você ia ter que saber criar o código na mão. Mas beleza, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou excluir essa tabela que a gente fez. Por quê? Porque agora a gente vai voltar aqui para o nosso código, nosso projeto, e a gente vai criar essa tabela usando o Entity Framework. O Entity Framework é uma biblioteca escrita em C Sharp, que serve para facilitar o nosso acesso, como que a gente vai gerenciar o nosso banco de dados da nossa aplicação. Então vamos lá, como é que a gente instala ela? Vocês vão abrir aqui embaixo essa aba aqui, ó, console do gerenciador de pacotes. Vai abrir essa janelinha aqui e vocês vão instalar aqui, vão digitar aqui install package framework. Dá um enter, ele vai instalar, ele vai baixar esse pacote, essa biblioteca para a gente e instalar no nosso projeto. Beleza. Aqui ele já instalou e agora a gente já consegue usar o Entity Framework. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nessa pastinha Models. Vamos clicar com o botão direito nela. Vamos passar o mouse em adicionar. E escolher essa opção aqui, classe. Essa classe que a gente vai criar, ela vai representar, ela vai ser a representação de uma tabela no nosso banco de dados. Então lá a gente tinha criado aquela tabela pessoa, certo? A gente vai criar uma classe agora, que uma classe é um pedaço de um programa, tá? Então o seu programa ele vai ser formado por várias classes, são vários pedacinhos de código que formam o seu programa. A gente vai criar uma classe que vai servir só para representar essa tabela do nosso banco de dados. Então vou colocar o mesmo nome que seria a minha tabela do banco de dados, vou colocar aqui da classe, pessoa, vou clicar em adicionar. Beleza, já está aqui a nossa classe. E agora a gente vai começar a fazer os campos da nossa tabela, escrevendo isso em C Sharp, na nossa classe. Então os campos em C Sharp eles são representados por propriedades. Propriedades são variáveis públicas. Mais para frente eu vou explicar melhor o que é isso. Mas vocês conseguem fazer dessa forma aqui. Vocês vão digitar public int. O int seria o tipo do nosso campo lá no banco de dados. Eu vou criar aqui primeiro o campo ID, que é aquele campo que diferencia um registro do outro, que eu expliquei nas aulas anteriores. Então, vou colocar aqui, ele vai ser o tipo inteiro, o nome dele vai ser ID, começando com a primeira letra maiúscula. Aí entre chaves eu vou digitar get set. Isso aqui é uma propriedade no C Sharp, tá? Ele é uma variável, basicamente uma variável. Que a gente vai armazenar valores dentro dela. Tá, beleza. Além disso, eu tenho que criar aqui em cima do nosso campo alguns atributos. O que são esses atributos? É isso aqui. Você vai colocar entre colchete. Eu vou digitar aqui key, com a primeira letra maiúscula.
Vou apertar Ctrl ponto do meu teclado. E aí o Visual Studio vai dar algumas sugestões. Quando você aperta Ctrl ponto, o Visual Studio dá algumas sugestões de correção ou melhoramento no seu código. Eu digitei o key aqui, vocês viram que ele deu erro. Tá falando, ó, não encontrei essa palavra aqui que você digitou. Aí se eu apertar Ctrl ponto, ele vai me sugerir o que posso fazer para corrigir esse erro. Ele vai falar aqui, ó, você tem que importar colocar esse código, essa linha de código aqui na sua classe. Então vamos clicar aqui para ele colocar. E ele colocou aqui em cima. O que esse using system.componentModel.dataNotations está fazendo? Isso aqui são namespaces. O que é um namespace? Imagina que o namespace são pastas de arquivos. Então, por exemplo, aqui no meu projeto eu tenho algumas pastinhas. Tenho a AppStart, AppData, Content, Controllers, Fonts, Scripts, View. E aqui, ó, a minha classe pessoa está dentro de Models, dentro da minha pastinha Models. O namespace serve para separar o nosso código por bloquinhos como se fossem pastas. Então, por exemplo, aqui, a minha classe pessoa está dentro do namespace cadastro pessoa, que é o nome do nosso projeto. É como se o nosso projeto fosse a pasta raiz, certo? Que a gente está trabalhando. Ponto models. Isso aqui significa que a nossa classe está dentro do nosso projeto, ele está dentro do namespace models. Igual a gente colocou aqui dentro da pastinha. Só que para o C Sharp ele não enxerga as pastas, tá? Então, se por exemplo, eu crio aqui uma classe e coloco dentro de models, mas não especifico o que está dentro do namespace models, por exemplo, se eu deixar aqui, só cadastro pessoas, não importa que está dentro da pasta models. Para ele está dentro da raiz, está dentro de cadastro pessoas. Aí o que isso vai interferir? Por exemplo, se eu criar agora uma outra classe aqui, vou adicionar aqui uma outra classe e vou dar um nome de pessoa também. E ela está dentro do namespace cadastro pessoa, igual eu deixei aqui. Ele vai dar um erro aqui, ele vai falar, ó, já tem uma outra classe que está nesse mesmo namespace. Tá? Você não pode ter duas classes com nomes iguais dentro do mesmo namespace. Então eu vou botar aqui de novo que ele está dentro do models. Agora sim, ó, o erro aqui vai subir. Agora beleza. É como ele vai dar um conflito, né? Como se eu tivesse dois arquivos com o mesmo nome na mesma pasta. Um vai querer substituir o outro. Então, o namespace é isso. É a pasta é como a gente organiza o nosso código para o C Sharp entender. Vou excluir essa classe que eu criei aqui para a gente continuar. Então, beleza. Aí voltando aqui a gente estava falando. Então, esse atributo key aqui, ele é uma classe também. Tudo que está verdinho, ó, são classes. Tá? Isso aqui é uma classe, isso aqui é uma classe também. E essa classe key está dentro desse namespace aqui, ó, system.componentModel.dataNotations. Certo? A gente está puxando uma classe. Essa classe já é do C Sharp, né? Na verdade ela é do .NET Framework. E a gente está usando ela. Beleza, vamos lá. Mais para frente eu vou explicar também o que é o .NET Framework. Então já colocamos o atributo key. Esse atributo ele vai definir que esse campo ID é uma chave primária. Lembra quando a gente criou aqui a nossa tabela? Pessoa, a gente definiu que o campo ID era a chave primária, porque é ele que vai identificar um registro do outro, né? Ele vai diferenciar um registro do outro. Então aqui eu estou dizendo para ele, ó, o campo ID é uma chave primária. Beleza. Aí eu vou criar agora aqui mais um outro atributo embaixo aqui, que vai ser esse data_generated, entre parênteses, eu vou digitar data_generated option.identity. O que esse database_generated option_identity quer dizer? Isso aqui é para identificar que esse campo
além de chave primária, ele vai ser autoincremento. Ou seja, ele vai ser gerado automaticamente pelo banco de dados. Quando a gente cadastrar uma pessoa, quando a gente inserir um registro de pessoa, ele já vai colocar, primeiro vai ser o 1, o segundo vai ser o 2 e assim por diante. A gente não vai precisar informar o ID, ele vai gerar o ID automático para a gente. Então, beleza. Vamos para o próximo campo. Aí tem um atalho também aqui no Visual Studio. Em vez de vocês ficarem digitando sempre public, int e etc., vocês podem digitar prop, apertar 2 vezes a tecla tab, que ele já cria uma propriedade para vocês. Isso é um atalho do Visual Studio para facilitar o desenvolvimento e deixar mais rápido. Então vamos lá. O segundo campo que a gente vai criar é o nome. Então a gente vai digitar string nome. String é o campo texto no C#, tá? Lá no banco de dados a gente chamava de nvarchar, mas aqui no C# a gente chama esse tipo de campo de string. E a gente vai definir que ele vai ter tamanho 200. Como é que a gente define isso no C#? A gente vai digitar aqui o atributo string length 200. Certo? Ele vai criar um campo, ele vai definir que esse campo, no nosso banco de dados, vai ter 200 caracteres no máximo. Mais uma coisinha. Eu vou colocar aqui mais um atributo required. Por que isso? Porque lembra daquela opção que a gente tem no banco de dados permitir nulo e que a gente deixava marcado ou não? O campo string, quando a gente cria um campo string no C#, por padrão, ele vem setado como vai permitir nulo. Se eu não coloco o required aqui, ele vai criar o campo no banco de dados permitindo nulo, permitindo não escrever nada, vazio. Se eu quero definir que não vai ser permitido usar campo nulo, eu tenho que colocar o atributo required. E isso só para o string, tá? Para o inteiro não. O inteiro ele funciona ao contrário. Se eu não coloco nada, que nem aqui eu não coloquei nada, eu não coloquei o required aqui. Por padrão, o inteiro ele é obrigatório, tá? Então, se eu quisesse definir que o campo inteiro vai permitir nulo, eu teria que colocar o sinal de interrogação aqui na frente do int. Isso define que o campo inteiro vai permitir nulo. Tá? Nesse caso aqui, esse inteiro a gente não vai permitir nulo, então deixa só assim. Vamos para o próximo campo. Data nascimento. Então, vamos criar mais uma propriedade. O data nascimento ele era do tipo date. O date no C# é datetime. E aqui eu tenho que colocar também mais uma opção, mais um atributo aqui, que é o column type name, entre parênteses, igual a date. Por que isso? Porque, por padrão, o campo data no C#, quando a gente cria um campo data que vai representar esse campo no banco de dados, por padrão ele vai criar um campo datetime no banco de dados. O que é o datetime? Datetime é a data completa. Então, ele vai gravar no banco de dados, por exemplo, 2020, 07, 26, 15, 14 e 54 segundos e os milésimos atrás aí. Então, como a gente não vai utilizar essas informações aqui, para a gente não é interessante gravar a data, a hora, aliás, a hora e os minutos, porque é só para gravar a data de nascimento nesse campo, a gente tem que colocar aqui em cima esse atributo column e o type name date, para ele definir que é um campo que só vai gravar a data, certo? E assim como o inteiro, o datetime por padrão ele também é obrigatório. Se a gente só coloca datetime aqui, ele já vai entender que esse campo é obrigatório. Não preciso colocar o required aqui. Aí, se eu quiser definir que ele pode ser nulo,
igual ao inteiro, tem que colocar o ponto de interrogação na frente. Tá? Nesse caso, o nosso vai ser obrigatório. Vamos para o próximo campo. Sexo. O sexo ele vai ser string também, porque ele é texto. E a gente vai colocar aqui em cima string length 1, certo? Porque ele vai ter um caractere só, a gente vai gravar M ou F no sexo. E ele, como ele é string, ó, lembra do que eu falei do required. Se eu quiser que seja obrigatório, eu tenho que colocar o required aqui em cima. Não tem ordem, tá? Posso colocar tanto aqui em cima como aqui embaixo, dá no mesmo. O importante é ser em cima da propriedade que a gente está querendo definir. Próximo campo, estado civil, também vai ser string. Ele vai ter um tamanho de 10, vai ser obrigatório também. CPF também vai ser string. Vai ser obrigatório. E ele vai ter um tamanho de 11. CEP. Vai ser obrigatório. E vai ter um tamanho de 8. Endereço. Obrigatório. Tamanho de 100. Número. Obrigatório. Tamanho de 10, tá bom? Bairro. Required. Obrigatório. Tamanho de 50, tá bom? Cidade. Obrigatório. Tamanho de 50 também. E por último, o F, né, a sigla do estado, vai ser obrigatório. Tamanho de 2. Faltou só o complemento, certo? Então a gente vai colocar aqui string complemento. Ele não vai ser obrigatório, certo? O complemento é opcional. Então eu vou definir só o tamanho dele, que vai ser 30, tá bom. Certo. Essa vai ser a nossa classe no C# que vai representar a nossa tabela no banco de dados. E a partir dela, a gente vai criar a nossa tabela no banco de dados usando o Entity Framework de forma automática, tá? Então, agora a gente vai criar mais uma classe aqui dentro da pastinha Modules. Que eu vou chamar de conexão. Essa classe, ela vai herdar uma outra classe que chama dbContext.
E se eu só digitar ela aqui, o C Sharp, o Visual Studio vai dar um erro também, porque ele não encontrou essa classe. Se eu der um Ctrl ponto em cima dela, ele vai sugerir o que eu posso fazer para corrigir esse erro. Ele está falando, ó, importa esse namespace aqui, system.data.entity. Vou importar ele. Pronto, aí o erro foi corrigido. O que seria esse 2.dbcontext aqui? O que seria essa herança que eu falei? Eu vou mostrar aqui de uma outra forma para vocês, para ficar bem claro o que é herança. Herança é quando eu quero reutilizar o código que eu coloquei em uma determinada classe em outra. Por exemplo, eu criei aqui a classe pessoa, certo? Que já tem esses campos aqui, essas propriedades que eu defini. Aí vamos supor que eu quisesse criar aqui uma classe filho, pessoa filho, por exemplo. E essa classe pessoa filho, ela vai ter todos os campos que já tem aqui em pessoa, mais o campo idade. Para mim não ter que digitar tudo isso, já que eu já fiz isso aqui em pessoa, eu posso herdar a classe pessoa. Quando eu faço isso, o C Sharp entende que é como se eu tivesse emendado essa classe com essa. É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Eu vou tirar a herança de pessoa aqui. É basicamente como se eu tivesse feito isso, ó. Se eu tivesse copiado isso aqui e colado aqui. Sem ter precisado fazer isso, sem ter precisado duplicar esse código aqui. Entendeu? Então, quando eu herdo uma classe, eu estou basicamente pegando o código que já está nela e colocando na minha. É como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso é herança. Tá? Então, a herança funciona assim. Coloco 2 pontos no nome da minha classe, na frente do nome da minha classe, coloco pessoa. Significa que eu quero herdar todo o código dessa classe pessoa aqui. Eu quero pegar tudo que está aqui e usar na minha classe também. Sem precisar ter que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Certo? Bom, deixa eu excluir essa pessoa filha que a gente não vai usar, foi só para exemplificar. Então aqui na minha classe conexão eu estou herdando o código que está dentro desse dbcontext aqui. Essa classe ela fica dentro da biblioteca do Entity Framework. Então não fui eu que criei, ela já vem pronta já para a gente utilizar no nosso projeto. Então eu vou usar ela. Certo. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou pegar o meu método construtor. O que seria esse método construtor? Tá? Na verdade, o que seria um método antes de tudo? Vou explicar para vocês o que é um método. O método é um bloco de código que vai fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou abrir um outro projeto aqui para exemplificar isso, para vocês verem, para vocês entenderem. Vou abrir mais um Visual Studio aqui. E vou criar um projeto aqui. Console. O projeto console é um projetinho que vai rodar na janelinha do DOS, né, no nosso terminal do Windows. Vai ser um projetinho bem simples. Então, vou explicar aqui o que é métodos. Método. Criar. Então, ele já criou o nosso programinha aqui.
É um programinha que vai dar na janelinha, aquela janelinha preta de DOS do Windows, certo? E ele criou pra gente aqui uma classe principal, que é a classe principal do nosso projeto. Dentro da nossa classe principal, ele está chamando um método. Isso aqui é um método. Esse método chama main. Ele é o método principal. Quando rodar o programa, ele vai chamar esse método. O método ele é um bloquinho de código. Então, dentro dele, eu vou colocar aqui para ele fazer alguma coisa. O método sempre faz alguma coisa, executa alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui console.log.writeLine. Meu primeiro método. Aqui embaixo eu vou colocar console.read key. E vou rodar isso aqui. Então o que ele fez? Ele abriu aqui uma janelinha do DOS, né, do nosso terminal, rodou o nosso programa, tá aqui, ó, método.exe, foi o programa que a gente fez. E o que nosso programa faz? No método principal dele, ele está executando isso aqui, ó. Esse console.writeLine, isso aqui é uma classe também, tá vendo? Tá verdinho? É uma classe. É uma classe do .NET Framework. E dentro dessa classe tem um método, igual esse método aqui. E esse método recebe o quê? Recebe algum texto. E esse texto que ele recebeu, que a gente passa entre parênteses, ele vai escrever na tela. Ele escreveu aqui, meu primeiro método. Depois a gente chamou a classe console de novo, chamou outro método que não recebe nada, por isso que está vazio aqui entre parênteses. E esse método fica esperando a gente digitar alguma coisa na tela. Então, por exemplo, eu vou digitar qualquer letra, qualquer coisa. Bom, ele fechou por quê? Porque ele já executou tudo que tinha no programa. Nosso programa ele só escrevia alguma coisa na tela e ficava esperando você digitar alguma coisa no teclado para fechar. Certo? Então tá. Agora eu vou fazer um outro exemplo aqui para ficar mais claro para vocês o que é, por que a gente usa o método e o que é de fato ele, né? Certo. Vamos lá então. Então vamos supor que eu quisesse em várias partes do meu programa eu iria escrever na tela assim, meu primeiro método. Tivesse várias janelinhas, vamos supor que o meu programa tivesse várias janelas, certo? E cada uma dessas janelas eu quisesse escrever meu primeiro método. Como seria um código que esse pedaço de código eu ia escrever várias vezes, eu ia ter que copiar e colar ele em vários lugares, eu posso fazer isso, ou eu posso criar um método para ele, um bloco de código. Então eu vou criar aqui, por exemplo, public void escrever mensagem na tela. Pronto, assim cria um método, certo? Eu vou copiar esse código aqui que está aqui, importar ele e colocar aqui dentro. Então vamos por toda vez agora que eu quiser escrever alguma coisa na tela, escrever esse meu primeiro método na tela, eu não preciso mais colocar essas duas linhas aqui. Eu posso simplesmente digitar escrever mensagem na tela. Faltou uma palavra aqui que é o static. Mais pra frente eu vou explicar o que é esse static. Não se preocupem com isso agora. Então vamos lá. Agora toda vez que eu quiser escrever a mensagem na tela, não preciso mais digitar console.writeLine, meu primeiro método, console.readKey. Eu só chamo o método. Certo? E qualquer lugar do meu programa que eu chamar isso aqui, ó, vou chamar de novo. Ele vai fazer agora duas vezes, olha. Escreveu, ele vai ficar esperando digitar alguma letra, alguma coisa no teclado. Digitei, ele escreveu de novo, ó. É o primeiro método. Aí ele está esperando eu digitar de novo. Pronto. Então a gente faz um método para quando a gente quer fazer algo, quando a gente tem algum código
que a gente vai usar em vários lugares do nosso programa, para a gente não ficar dando Ctrl C, Ctrl V em todo lugar, a gente cria um método. E aí a gente só chama esse método lá, que ele vai executar o que está dentro do método. Que no nosso caso aqui é o console.writeLine, meu primeiro método. Certo? Eu não sei se ficou claro para vocês, mas é isso. Então aqui, ó, voltando para o nosso outro projeto aqui, esse public conexão, quando a gente tem um método, isso aqui é um método. Quando a gente tem um método que tem o mesmo nome da nossa classe, ele vai ser a primeira coisa que vai ser executada quando a gente chamar essa classe. Em algum momento do nosso programa a gente vai chamar, a gente vai usar essa classe conexão aqui. E a primeira coisa que ele vai fazer quando chamar essa classe é executar o que está aqui dentro. Certo? Então, beleza. Por enquanto, vamos deixar ele em branco aqui. E agora a gente vai digitar aqui mais algumas propriedades, igual a gente fez na classe pessoa. Vamos digitar prop, dois pontos, db7, menor, maior. E aqui dentro desse db7, a gente vai passar a classe que a gente criou, que é a nossa tabela, classe pessoa, no caso. Pessoa. E a gente vai chamar o nome dessa propriedade de pessoa. Agora, a gente vai instalar mais uma biblioteca aqui no nosso banco de dados. Essa biblioteca chama Migrations. Na verdade, não é install package, eu errei. A gente vai digitar enable migrations. Eu acho que é com traço. É isso mesmo. Enable migrations. O que ele está fazendo aqui? Essa biblioteca, esse enable migrations, ele é uma biblioteca que ele faz. Ele vai ler nosso código C#. Então, no caso aqui, ele vai ler essa classe que a gente criou e vai criar automaticamente aqui no nosso banco de dados uma classe baseada nesse código C# que a gente criou aqui. Sem a gente precisar vir aqui, clicar aqui em nova tabela e criar a tabela na mão. Ele vai criar a partir do nosso código C#. E como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente precisa definir uma string de conexão. O que é a string de conexão? Ela é o endereço do nosso banco de dados. O endereço que o nosso programa vai usar para conectar com o banco de dados. Para ele poder criar a tabela, ele precisa primeiro conectar com o banco de dados, certo? Então vamos lá, onde que a gente onde a gente coloca essa string de conexão? A gente coloca dentro desse arquivo aqui, ó, web.config. Nesse arquivo ficam as nossas configurações do nosso programa, certo? Isso aqui é mais decoreba, tá? Vocês não precisam decorar isso. Vocês podem simplesmente vir aqui, ó, eu vou até mostrar como que a gente pega esse código. Vocês vão no Google e vão digitar aqui string de conexão local DB, que é o nosso banco de dados. C# SQL7. E aí, ó, tem vários sites que vão aparecer aqui. Deixa eu ver se nesse primeiro aqui a gente acha o que a gente precisa. Ó, tá aqui no próprio site da Microsoft. Ele ensina aqui como que cria a nossa string de conexão.
Então, isso aqui, esses códigos que estão aqui, são exemplos de string de conexão, certo? Então a gente vai copiar esse aqui, ó, que está completo. A gente vai copiar isso aqui. Vai vir no nosso projeto. E vamos colar isso aqui dentro dessa tag. Isso aqui são tags, tá? Dentro dessa tag configuration aqui, a gente vai colar isso aqui. Connection string. Tá. Aqui ele colocou, no exemplo que ele deu lá, ele colocou duas conexões aqui, duas connection strings. No nosso caso, a gente só vai ter uma. Tá? Então vamos apagar aqui uma linha e vamos deixar só uma. Essa connection string ela tem um nome, tá? Eu vou dar o nome aqui, o mesmo nome do nosso projeto. Vou colocar cadastro, pessoas. Aí depois tem esse parâmetro connection strings com a connection string de fato, a string de conexão. Então é isso aqui que o C# vai ler para conectar com o nosso banco de dados. Todo esse código aqui, esse pedaço que ele vai usar para conectar com o banco de dados. Só que a gente vai tirar algumas coisinhas aqui. Esse ataque, db, file name, isso aqui a gente pode tirar. Tá. Aqui a gente vai mudar, tem uma outra coisa que é importante aqui, ó. Onde está escrito Initial Catalog, aqui a gente tem que indicar o nosso banco de dados. Qual é o nome do nosso banco de dados que a gente vai usar? A gente tinha criado aqui, ó, o cadastro pessoa, certo? Então a gente teria que colocar aqui esse nome aqui dentro, do jeitinho que está aqui, cadastro pessoas. Então vamos lá, vamos apagar isso aqui, cadastro pessoas. Isso aqui não tem nada a ver com o nome da connection string, tá? São coisas diferentes. O initial catalog é o nome do banco de dados, o nome que vai ficar aqui dentro, que ele vai criar aqui dentro. Ele vai verificar se já existe algum banco de dados com o nome cadastro pessoas. Se tiver, ele não vai criar. Mas se não tiver, por exemplo, eu vou excluir esse aqui. Ele deu problema porque tem conexão aberta, tem gente utilizando. Eu estava utilizando aqui. Então vou colocar aqui, ó, fechar conexão existente para excluir. Pronto, agora ele excluiu. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai verificar. Não tem nenhum banco com o nome cadastro pessoas, ele vai criar esse banco, certo? E agora aqui na nossa classe de conexão, no nosso método construtor, que é o primeiro método que vai ser chamado quando a gente chamar essa classe conexão, a gente vai passar aqui dentro desse 2.base, a gente vai passar o nome da connection string que a gente criou lá, que a gente vai utilizar para conectar com o banco de dados. Qual que é o nome da connection string? É o que a gente colocou aqui dentro, tá? Poderia ser qualquer coisa, poderia ter colocado aqui, por exemplo, qualquer coisa. O importante é esse nome que está aqui ser passado aqui entre aspas igualzinho, tá? Se tiver diferente, ele não vai encontrar. Então vou voltar aqui para cadastro pessoa. Vou passar aqui que a nossa connection string é cadastro pessoa. Beleza. Feito isso, a gente vai abrir de novo aqui o console do gerenciador de pacotes aqui e vamos rodar um comando que é update database.
ele deu um erro aqui, ó, ele está falando, ó, não foi possível atualizar o seu banco de dados porque existem alterações e você não está com o Automatic Migration, esse Automatic Migration está desabilitado. O que é esse Automatic Migration? Aqui, quando a gente deu aquele Enable Migration, ele criou algumas coisas aqui no nosso projeto. Ó. Ele criou essa pastinha Migrations com esse arquivo configuração. Isso aqui é a configuração do Migrations, que é a biblioteca que gera o nosso banco de dados a partir do nosso código C#. Então a gente só vai abrir esse arquivo e vamos mudar isso aqui, ó, Automatic Migrations Enable, vamos colocar True aqui. Pronto, agora quando a gente rodar de novo, ele deve funcionar já certinho. Beleza, funcionou. Agora, ó, olha só que legal, se a gente vir aqui no nosso banco de dados e atualizar aqui, ele já criou para a gente o banco de dados e também criou a tabela pessoas. E ele criou uma outra tabelinha aqui, o Migration History, e depois eu vou explicar o que é. E vamos ver se ele criou os campos. Ó, ele criou os campos também, igual a gente definiu lá. Criou o nosso ID, chave primária, certo? Primary Key, o CPK que indica que é chave primária, vai ser a chave do lado. Ele não é nulo. O nome, o aniversário 200, não nulo. Data de nascimento, date, não nulo. Sexo, estado civil, CPF, CEP, endereço, número, complemento. Ó, o complemento ele pode ser nulo, igual a gente definiu lá. Bairro, cidade, ué. Aí agora, não sei se vocês repararam, mas ele colocou no plural aqui, né? A gente definiu a classe nome pessoa, mas ele colocou aqui como pessoas. Por que isso? Porque, por padrão, isso é uma convenção do Entity Framework, ele sempre cria as tabelas com nome no plural. Eu não gosto de usar tabela com nome no plural, eu gosto sempre de trabalhar no singular. E como é que a gente muda isso? A gente vai aqui no nosso código C#, dentro da nossa classe pessoa, que representa a tabela pessoa, e a gente vai colocar mais um atributo aqui em cima da classe pessoa. A gente vai digitar aqui table, entre parênteses, abre aspas, pessoa. O que esse atributo faz? Ele força o Entity Framework a colocar o nome da tabela exatamente o que você digitou aqui dentro. Então, se eu digitasse aqui qualquer coisa, ele ia ignorar o nome da classe, que é pessoa, e ia colocar o nome da tabela como qualquer coisa. E ia mapear, ele ia entender que a tabela qualquer coisa refere-se a essa classe pessoa, certo? No nosso caso aqui, eu só vou colocar pessoa no singular, para forçar ele a criar a tabela no singular. Então vamos rodar de novo o update database. Vamos ver se funcionou. E agora, ó, a nossa tabela pessoa está no singular, certo? Bom, pessoal, por enquanto vamos parar por aqui. E essa aula já passamos bastante coisa. A gente conseguiu criar nosso banco e a nossa tabela através do código C# usando o Entity Framework. Vou ficar por aqui e depois a gente continua. Falou!